A Ordem dos Nove Ângulos foi fundada na Grã-Bretanha por um homem chamado Anton Long. Na época, Long e outros formaram a ONA a partir de uma coleção diversificada de grupos ocultistas então centralizados na Inglaterra. As organizações conhecidas como Cumlad, os Noctulians e o Templo do Sol se fundiram para se tornar o que hoje conhecemos como a Ordem dos Nove Ângulos. De acordo com o próprio Long, quando criança, ele viajou por toda a África, Ásia e Oriente Médio. Aqui, na última área, Long começou a estudar religiões e aprendeu grego, árabe e persa. Por sua própria admissão, no início dos anos 70, Long encontrou atração no lado mais sombrio da sociedade e, em algum momento, ele começou a cometer vários crimes. Em pouco tempo, esse florescente ocultista se aproximou de outras bruxas e bruxos britânicos, muitos dos quais afirmavam ser descendentes dos pagãos originais da Grã-Bretanha. De fato, a partir da década de 80, a ONA começou a publicar folhetos e artigos alegando que sua marca de ocultismo sinistro tinha raízes no paganismo solar original dos antigos povos indo-europeus. Como tal, Anton Long e a sacerdotisa Christos Beast afirmaram por escrito que o seu satanismo era uma tentativa de reviver o paganismo nórdico, anglo-saxão e celta em contraposição ao cristianismo. O grupo publicou um livro intitulado O Livro Negro de Satanás, que prometia aos seus leitores um caminho certo para alcançar o oculto. Jornalistas um tanto preguiçosos que ficaram sabendo da ONA os ligaram a Anton LaVey e Michael Aquino, dois ocultistas comumente associados à Via da Mão Esquerda. Dentro do esoterismo ocidental, é comum dividir as seitas, cultos e doutrinas entre a Via da Mão Esquerda e a Via da Mão Direita. Isso é um assunto muito complexo e que não dá para entrar em muitos detalhes aqui. Quem sabe, em um outro vídeo eu exploro apenas essa dicotomia. Mas basicamente, a Via da Mão Esquerda está relacionada à magia negra e a da mão direita à magia branca. Mas boa parte dos ocultistas e esotéricos discordam desse uso da definição e dizem que ela é utilizada apenas para diferenciar a metodologia de uso da magia. Basicamente, a mão esquerda tem uma maior conexão com a natureza, uso dos elementos e a figura de Satanás, entendendo a transgressão e recusa de dogmas como forma de libertação. Enquanto a mão direita tem um foco maior na elevação do espírito e da mente e não tem esse viés tão progressista e quebrador de tabus. Até mesmo o budismo, de certa forma, pode ser considerado uma via da mão direita. Continuando. Quem são essas duas pessoas que acabaram recebendo parte da culpa dos atos cometidos pela Ordem dos Nove Ângulos? Fundada na noite de Santa Walburga, em 1966, a Igreja de Satã de LaVey era toda sobre carisma e autopromoção. De fato, a Bíblia oficial do grupo, a Bíblia Satânica, é mais filosofia do que teologia. LaVey rejeitou a existência de Satanás como um ser real e, em vez disso, adotou as filosofias de Friedrich Nietzsche e Ayn Rand, utilizando o diabo apenas como uma bandeira. Os 11 mandamentos da igreja, por exemplo, incluem coisas como não dê opinião e conselhos se ninguém pediu, não assedie ninguém e, se estiver em local público, não incomode ninguém. Mas se alguém te incomodar e depois que você pedir que pare, a pessoa não parar, destrua-o. Tá, essa parte foi um pouco agressiva, mas em geral, a filosofia desse tipo de satanismo é basicamente cada um que cuide dos seus próprios assuntos e não fira o princípio da não agressão. Sacrifício humano é algo que a Igreja de Satã definitivamente não aceitaria. Já Michael Aquino foi o fundador do Templo de Set, uma ordem ocultista sediada no sul da Califórnia e que por alguns é considerada a maior representante da Via da Mão Esquerda. Aquino, um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, pregou o que ele chamou de satanismo esotérico. O Templo de Set se separou da Igreja de Satã para prosseguir seu caminho rumo à iluminação, sem os supostos atrasos da moralidade dos cristãos e judeus. Para os seguidores de Aquino, o objetivo é se tornar um Deus individual. A Ordem dos Nove Ângulos não acredita em nada disso. Eles são satanistas teístas, o que significa que eles acreditam de fato em uma divindade chamada Satanás. Para eles, praticar magia negra e causar o caos no mundo é parte da glorificação de seu Deus maligno. O cidadão britânico David Mead viveu uma vida interessante. Nascido na Tanzânia e criado na Ásia Oriental por um pai que era funcionário público,
Miet começou a praticar artes marciais muito cedo. A partir daqui, Miet começou a estudar as religiões do mundo, incluindo o budismo e o islamismo. No entanto, em vez de se tornar um padre ou um teólogo, Miet primeiro se tornou um ativista político. A partir de 1969, Miet se envolveu no British Movement, um grupo nacionalista de extrema-direita fundado por Colin Jordan, um dos caras responsáveis pelo movimento neonazista após a Segunda Guerra Mundial. Vez ou outra, Colin Jordan era o assunto controverso da política britânica. Durante o seu auge, Jordan apoiou a ideia de enviar todos os judeus da Grã-Bretanha para Israel, a suspensão completa de toda a imigração não europeia para a Grã-Bretanha e a remoção de todos os negros e asiáticos da sociedade britânica. Como se pode adivinhar, Jordan e seus seguidores entraram em muitas batalhas nas ruas com grupos de imigrantes e com militantes do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha. Foi assim que Colin Jordan contratou Miet para ser seu guarda-costas. Em 1974, Miet formou o Movimento Nacional pela Liberdade Democrática, uma organização abertamente neonazista que publicou um jornal intitulado British News. Miet era frequentemente preso por se envolver em brigas de rua. Ao mesmo tempo, ele também estava colaborando com seguidores da Thelema e membros da ONA em Londres. Sob o domínio de Miet, a ONA abraçou o racialismo e o neonazismo, e a ideia de que o cristianismo é uma religião adequada apenas para escravos. Em 1998, Miet se converteu ao islamismo sunita. Depois disso, ele começou a tentar sintetizar o islamismo linha dura com ideias neonazistas de revolução política. Graças à influência de David Miet e outros ativistas políticos britânicos, a ONA começou a colaborar com organizações de direita em toda a Europa. Às vezes, essa colaboração era indireta, com grupos adotando independentemente os ideais e os conceitos da Ordem dos Nove Ângulos. O intelectual influenciado pelas ideias da ONA é o economista e historiador francês Christian Bouchet. Em 1991, Bouchet, um dos pilares da política da extrema-direita na França, fundou a Nouvelle Résistance, um movimento nacionalista revolucionário e a Frente Europeia de Liberação Pan-Europeia. Christian Bouchet tentou se afastar do espectro político de esquerda e direita e se diz ser da terceira via. Inclusive, é um dos expoentes do nacional-bolchevismo. Sim, isso existe. É uma mistura louca dos ideais comunistas de Lenin com o corporativismo fascista do Mussolini. Tem ideias de economia liberal, ao mesmo tempo que se mostra anticapitalista. O importante é que os movimentos criados por Bouchet elegeram como inimigos os Estados Unidos, os comunistas e os judeus. Olha, eu tentei ler alguns artigos de autores dessa ideologia, mas a maioria está em russo e francês e o pouco que eu achei em inglês eu não entendi nada. Então, isso significa que me deu mais curiosidade, que eu vou procurar mais material para ler e provavelmente vai rolar vídeo sobre isso. As ideias de Bouchet não foram apenas formadas pelo arianismo da ONA, mas também pelo autor americano Francis Parker Yockey e pela fundadora do hitlerismo esotérico, Savitri Devi. Francis Parker Yockey também é uma figura interessante. O cara foi um dos promotores durante os julgamentos de Nuremberg. Caso você não saiba, esse foi o julgamento promovido pelos aliados para julgar e condenar 24 membros da cúpula nazista depois da queda da Alemanha ao final da Segunda Guerra Mundial. Acontece que o Francis participou do julgamento e meio que decidiu que os nazistas estavam certos e que as reivindicações racistas e antissemitas estavam corretas. Já Savitri Devi é outra peça curiosa. Uma intelectual francesa responsável pela obra O Relâmpago e o Sol, onde ela basicamente aceita como verdades universais o hinduísmo e o nazismo, declarando que Adolf Hitler seria a encarnação de Vishnu, o deus hindu que sustenta o universo e faz parte da trindade sagrada do hinduísmo. Foi depois de passar um ano na Índia que Christian Bouchet teve contato com a autora e se tornou um adepto dessa visão esotérica e ocultista do nazismo. Na Nova Zelândia, a Ordem Negra, fundada pelo autor Kerry Bolton, inspirou-se diretamente na ONA, enquanto o grupo alemão National Socialist Underground foi influenciado da mesma forma. Só em 2018, em um dos julgamentos mais longos da história alemã, que se concluiu que Beat Schaap, da NSU, deveria ser condenado por 10 acusações de homicídio. A maioria das vítimas eram apenas lojistas, donos de restaurantes que vendiam comida árabe.
os alvos eram sempre turcos e curdos. A propósito, só esse caso dos assassinatos cometidos por esse grupo já daria um vídeo interessante. Deixe aí nos comentários se vocês quiserem. A ONA considera-se aberta a pontos de vista diferentes. Como tal, a participação na ONA inclui membros ligados a partidos políticos de extrema esquerda. Embora a maioria dos autores tenham se concentrado nas conexões do grupo com organizações de direita, a teologia da ONA, que prega o caos, foi adotada por alguns grupos anarcocomunistas que rotineiramente participam de atos de vandalismo. De acordo com as próprias palavras do grupo, a ONA defende o anarquismo como a forma mais compatível com a magia negra. Para os adeptos da ONA, o início da anarquia é desejável porque a tragédia e o trauma criam sabedoria e esclarecimento. Como tal, os membros da ONA são contra a sociedade organizada e suas instituições. Essa ideia foi adaptada por vários pequenos grupos anarcocomunistas. No entanto, ao contrário das conexões da ONA com a extrema-direita, suas conexões com a extrema-esquerda são menos tangíveis e eu não encontrei muitas informações sobre isso. Em vários artigos, a organização neonazista americana Atomwaffen Division foi vinculada à ONA. Em março de 2018, o site The Daily Beast publicou um artigo detalhando como a ala satanista da Atomwaffen Division tinha declarado guerra aos membros não satanistas do grupo. O artigo, escrito pela jornalista Kelly Veal, disse que o suposto líder do grupo, James Cameron Denton, costumava postar imagens da ONA em suas redes sociais. Denton e seus seguidores supostamente não veem nenhuma contradição entre o satanismo e a ONA, que encoraja seus partidários a se infiltrarem em qualquer organização extremista, enquanto outros membros da Atomwaffen Division não concordam. Apenas um comentário: Atomwaffen significa armas nucleares em alemão. A Atomwaffen Division não é um grupo aleatório. Eles são conhecidos por colocar panfletos em campos universitários, estão bem armados e fizeram ameaças de atacar o governo dos Estados Unidos e redes elétricas americanas no passado. Em um ponto, o grupo foi acusado de ser responsável pelo assassinato do estudante universitário Blaise Bernstein. O assassino de Bernstein, Samuel Woodward, tinha sido um membro da Atomwaffen Division, mas ele admitiu no tribunal que ele atacou Bernstein porque ele era gay e judeu, não porque o grupo mandou que ele fizesse. O principal objetivo da ONA e seus seguidores é trazer o chamado Novo Ion. A ONA está convencida de que o mundo moderno fracassou e que o capital global, o consumismo, o extremismo religioso e a destruição ambiental são o resultado da cultura e da política judaico-cristã. O Novo Ion surgirá assim que a sociedade retornar às suas raízes tribais. A ONA também acredita que a nova era será inaugurada por Vindex, um herói revolucionário que vai restaurar a justiça. Vindex é também como era chamado Caio Júlio Vindice, um general romano do século I. Ele foi um dos dissidentes que se rebelou contra Nero e chegou a reunir mais de 100 mil homens em seu favor. Para a Ordem dos Nove Ângulos, Vindex será, como Aquiles, um guerreiro semidivino com uma missão pré-determinada. Uma vez que Vindex alcance seu destino, o Novo Ion surgirá. A ONA acredita que os seus ideais macabros devem ser espalhados ao máximo para que o Novo Ion chegue o mais rápido possível. É por isso que os membros da ONA são encorajados a se unirem a organizações radicais com membros predominantemente jovens. Resumindo, não precisa ser de esquerda ou de direita, basta ser do extremismo psicopata. Segundo a teologia da ONA, existe uma série de divindades sinistras conhecidas como deuses das trevas. Esses deuses existem no reino acausal, que está conectado ao nosso próprio reino causal. O reino causal é delimitado pelo tempo acausal e tem mais de 3 dimensões espaciais. Esses deuses das trevas têm a mesma capacidade de entrar nas mentes dos adeptos em um processo que lembra um pouco a ficção Lovecraftiana. De fato, também semelhante a Lovecraft é a noção da ONA de que uma nova era virá quando os deuses das trevas do reino acausal passarem para o lado de cá, o reino causal. Um dos deuses das trevas é Baphomet, a mãe e noiva de Satanás. O Baphomet com sua cabeça de cabra é, de acordo com a ONA, associado ao feminino e é o criador de todos os demônios. Os estudantes de história podem lembrar que os Cavaleiros Templários foram acusados de adorar Baphomet por pelo menos 2 fontes. Aleister Crowley, por exemplo,
chegou a dizer que Baphomet era o supremo mistério mágico dos Templários. Os outros deuses das trevas do panteão da Ordem dos Nove Ângulos são completamente exclusivos do grupo e não têm nenhuma conexão óbvia com a tradição oculta ocidental. O princípio central da ONA é o conceito do Sevenfold Way. O caminho 7 vezes garantido, em uma tradução literal, é uma hierarquia hermética de praticantes. Cada categoria do Sevenfold Way representa um certo nível de ocultismo. Tenha em mente que o tipo de ocultismo da ONA exige esteticismo, erudição e resistência física. Ou seja, você vai ter que ser bonito, forte e inteligente. Os 7 estágios da competência para o grupo são: 1. Neófito. 2. Iniciado. 3. Adepto externo. 4. Adepto interno. 5. Mestre ou mestra. 6. Grão-mestre ou grã-mestra. E por último, 7. Imortal. O número exato de membros da ONA em cada categoria é desconhecido. Na melhor das hipóteses, foi teorizado que existem mais de 1000 membros da ONA em todo o mundo. Apesar do que o nome controverso pode parecer, satanistas não são pessoas cruéis e assassinos. A Ordem dos Nove Ângulos, por exemplo, é infame no submundo satanista justamente por ser uma das poucas organizações que encoraja o sacrifício humano. Para a ONA, sacrificar a vida humana é uma magia poderosa que libera a energia de um indivíduo que pode ser armazenada e reutilizada por bruxos. Em sua própria mitologia, os ancestrais da ONA na Inglaterra pagã praticavam sacrifícios humanos a cada 17 anos para manter o equilíbrio cósmico. Os membros da ONA acreditam em abate ou em sacrifícios em que a vítima oferece sua própria morte. Alguns ex-membros da ONA alegam que Miat ainda está ativo no grupo e encoraja ativamente os membros da seita a cometerem crimes e assassinatos como parte de rituais mágicos. Gostou do vídeo? Não se esquece de deixar o seu like e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que vai curtir. Para mais vídeos sobre cultos, seitas e histórias de terror, se inscreve no canal. Vídeo todo dia, 12h15. Falou!